Amém. Graça e paz, igreja. Bom dia. Amém. Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos mais uma vez, engrandecemos teu nome e principalmente pedimos, Senhor, que seja o Senhor, através do seu Santo Espírito, a falar conosco, a falar com a sua igreja, a falar com seus filhos. Não eu, Pai, eu não tenho nada para acrescentar na vida dos meus queridos, mas o Senhor tem. O Senhor tem coisas boas para nós, a sua palavra é algo que precisamos, é um alimento necessário para as nossas vidas, e que hoje seja assim, que a gente saia daqui saciado, alimentado e principalmente transformado. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Queridos, na verdade hoje para nós é o Dia dos Pais, né? Estamos na celebração dele, então... Quando a gente pensa em pai na Bíblia, que pai aparece aí para vocês? Quem que vocês lembram de algum pai da Bíblia aí? Abraão, quem mais? Abraão, né? Afinal não foi brincadeira entregar o filho dele quando Deus pediu. Que outro pai? Isaac, Davi, tem vários pais na Bíblia que nos ensinam muitas coisas. Abraão deles, Noé também, se estamos aqui é porque Noé caminhou bem e Deus permitiu, junto com a família dele, nos livrar do dilúvio, né? Um pai que não foi um pai biológico, mas foi importante na Bíblia, alguns vão lembrar, é o Mordecai, que foi pai adotivo de Esther, e através da maneira como ele agiu ali na vida de Esther, salvou o povo. O pai do filho pródigo também, né? Temos coisa para aprender com ele. E por aí vai, o próprio Jesus, quer dizer, Jesus não, o próprio José, pai não biológico de Jesus, mas deu exemplos maravilhosos. Mas Deus me tocou para trazer um outro pai hoje aqui para nós. E que, com certeza, o que ele passou, eu não tenho dúvida de que vai te ensinar e vai me ensinar muita coisa boa, importante e necessária, principalmente para os dias de hoje. Que pai foi esse? É o Jairo, que está lá filha de Jairo, né? Tá em 3 dos 4 evangelhos, aparecem em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mas nós vamos estar baseado, o texto base para hoje vai ser em Marcos, que é esse aqui então. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo prostrou-se aos seus pés e rogou-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele. E seguia uma grande multidão que o apertava. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga. Eu pulei, porque eu quero focar hoje no Jairo. Então aqui entra aquela parte da mulher do fluxo de sangue, que é uma outra história. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E seguindo o texto, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E finalizando, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e disse que lhe desse de comer. Esse é Jairo. Só como pano de fundo, para a gente entender o contexto de tudo isso, é importante a gente saber também onde tudo isso acontecia. E quantas pessoas eram envolvidas nisso. Porque eu diria para você que nessa altura do campeonato, a Bíblia relata que Jesus já havia feito, esse é o 12º milagre de Jesus. Né? 12º milagre de Jesus. Nós tivemos antes dele aí, a água transformada em vinho, que foi as bodas de Caná, a cura do filho de um funcionário real,
A pesca milagrosa, a cura de um endemoniado, a cura da sogra de Pedro, a cura de um leproso, a cura de um paralítico, a mão ressequida, a tempestade acalmada. O endemoniado gadareno foi um pouquinho antes. O servo do centurião também um pouquinho antes. Quer dizer, não dava para alguém falar assim, olha, tem um cara aí que faz milagre. Não sabia não. Não dava. Sabe por quê? A cidade que Jesus nasceu, Belém, nessa época, sabe quantos habitantes tinha? 1.000. Uma quadra da Santo Amaro tem muito mais que isso. Muito mais. O condomínio que você mora lá, Fabiano, quantas pessoas mais ou menos? Quantas? 2.000. Tinha duas Belém. Betânia, de 200 a 300 pessoas. Jericó, 10.000. Cafarnaum, que é onde aconteceu isso, 1.500 pessoas. Não tem como alguém falar, nossa, o homem é milagreiro, hein, O homem é poderoso. Samaria, 15.000. Nazaré, de 400 a 500. Jerusalém, claro, era maior, tinha entre 50 e 70.000. Então, era mais do que óbvio que todo mundo sabia do que ele fazia. Todo mundo sabia. Isso é importante a gente ter em mente para poder entender mais tudo isso que nós vamos falar aqui hoje. E eu quero começar texto por texto para a gente ver o que a palavra tem para nos ensinar. E o primeiro texto então está aqui. Passando Jesus outra vez num barco para onde? O outro lado. Parece coisa tão simples, né? Passou para o outro lado. Essa frase você vai ver umas 3, 4 vezes em Mateus, você vai ver em Marcos, você vai ver em Lucas, você vai ver em João. Jesus muitas vezes passava sozinho e muitas vezes levava os discípulos com ele e falava assim, vamos para o outro lado? Então, se ele estava de um lado do mar da Galileia, como era em Gadara, que era uma das cidades de Decápolis, ele falou, vamos passar para o outro lado? Porque ele foi para Cafarnaum. Ele falou, João, mas o que tem a ver isso? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Talvez você, como eu, tenha tido já algumas experiências com Jesus. Mas talvez essas experiências até agora tenham sido do mesmo lado. Pode ter sido de provisão, você teve já diversas, mas ainda não teve a da paz para usufruir da provisão que você tem recebido. Pode ser da cura, mas talvez ainda não tenha tido uma manifestação do agir de Deus na sua vida, de você ter a certeza que Ele está com você. Então hoje é um dia para você entender que o ministério de Jesus, ele não é engessado, ele não está num único lado, ele atende todos os lados da sua e da minha necessidade. Eu sou prova disso porque eu já experimentei muitas vezes de alguns lados e me faltam outros lados. E sei disso, mas eu tenho fé que vou ver esses outros lados também acontecendo na minha vida. Então creia nisso hoje. Ele não é estático. Ele próprio fala, estou indo para o outro lado. Vamos para o outro lado. Então hoje receba em fé de que se tem alguma área, alguma experiência que você não usufruiu da parte do Senhor, seja ela qual for, paz, comunhão, relacionamentos restaurados, não importa, Ele está indo para este lado. Clame por isso, para que Ele vá para este lado, passando Jesus num barco para o outro lado. Nós temos que crer nisso. Eu não posso engessar Jesus, achar, não, eu sou próspero financeiramente, mas e a casa? E a mesa? Tem paz na mesa? Quando você senta com seus filhos, tem paz? Não, então esse lado, Jesus está dizendo, eu quero ir nesse lado também. Eu quero ir nesse lado. E eis que chegou quem? Um dos principais da sinagoga. Esse cara não era pouca coisa. Até porque para exercer o cargo dele, os estudiosos acham que ele tinha entre 60 e 70 anos. Não era uma pessoa jovem, vivida. Principais da sinagoga, ou em alguns diz o príncipe das sinagogas, o líder das sinagogas, esse cara tinha influência, tinha conhecimento, tinha poder, tinha recursos, tudo que você possa imaginar esse cara tinha. Não lhe faltava nada. Materialmente falando, relacionamentos ele tinha, mas estava resolvendo o problema dele?
Não estava. Provavelmente já tinha gasto com todos os principais médicos e mesmo assim a filha dele estava à beira da morte. Então, queridos, tem horas que eu não vou conseguir resolver todos os meus problemas. E nem você, desculpa falar, e nem você. Vai além. Por mais poder que eu tenha, por mais conhecimento que eu tenha, recursos que eu tenha, vai além. Tem problemas que vão além. Vão além, vão além. E nessas horas só tem um caminho. Não tem dois, não tem três, só tem um caminho, que é buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Buscar o Senhor. E aqui Jairo também nos ensina já uma lição maravilhosa da humildade de Jairo. Lembra de Nicodemos? João 3 relata a história de Nicodemos. Quando é que ele foi encontrar com Jesus? Na calada da noite. Expressão engraçada, né? Você já viu alguma noite que grita? Bom, eu já passei por noites que gritam. Então na calada acho que existe mesmo. Do mesmo jeito que tem noite, ainda mais com 3 netos pequenos. Nossa, é uma gritaria no meio da noite. Não tem nada calado, não. Mas Nicodemos não teve coragem de se expor publicamente para estar com Jesus. Foi de noite, de mansinho, sem ninguém ver, entrou e saiu e tal, às escuras. Esse foi publicamente, pondo em risco toda a reputação dele, toda a reputação dele. Não era pouco o que Jairo estava pondo em risco, poderia perder inclusive a função dele. Não sabemos se perdeu ou não, porque Mateus diz que ele se prostrou e o adorou. Como assim? Um judeu se prostrando diante de um homem? Nenhum judeu faz isso. Nenhum. Tanto que a gente lembra de Daniel, que quando ele foi obrigado por decreto a se prostrar diante do rei, ele não o fez. E por isso foi parar na cova dos leões e tudo mais, porque ele disse: só me prostro diante do meu Deus. Então, a gente tem que entender, porque parece simples. Não, minha filha estava doente, fui lá procurar o cara. Não, não é simples. Não é nem um pouco simples na posição que tinha Jairo. Ele se humilhar e diante de todos se prostrar diante do Senhor. É dificílimo. Às vezes a gente por muito menos tem vergonha. Às vezes, dependendo do contexto que nós estamos, vamos ser sinceros, dependendo do contexto que você está e do tempo que você está nessa caminhada, às vezes você evita de falar que você vai na igreja. Eu conheço pessoas assim, não estou culpando, não, mas é a realidade. É a realidade, é ou não é? Ou só eu que penso assim? Não, é a realidade. Às vezes você evita de falar para uma pessoa que você encontrou há pouco tempo de que você frequenta a igreja, que você acredita em Jesus. E agora esse cara, com toda essa bagagem que ele tinha, ele vai procurar, ele se prostra, ele adora, e até porque adorador. Sabe o que é um adorador? É aquele que adora quando? Na dor. Esse é o verdadeiro adorador. É adorador. Você e eu só somos verdadeiros adoradores quando estamos adorando o Senhor na dor, na dificuldade, na tribulação. Porque adorar o Senhor, quando está tudo redondo, isso não é adorador. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-se, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito. Em outra versão, diz assim, e lhe implorou o que? Insistentemente. Uau! Você tem insistido nos seus pleitos diante de Deus? Você pediu uma vez, não voltou a pedir, esqueceu. A palavra de Deus hoje está dizendo para você e para mim que nós temos que insistir, perseverar. Mas eu já estou pedindo 1 ano. Peça 2, peça 3, peça 4. Continue pedindo, seja o que for. Restauração da sua casa, restauração de um casamento, bênçãos materiais, provisão, restituição, saúde, cura, não importa. Aqui diz, implorava insistentemente, e ele diz assim, minha filha está à morte. Outra coisa muito legal que esse pai está nos ensinando é o seguinte, ele não fugiu da responsabilidade. Minha filha está doente, mas é
minha filha. Esse casamento não está legal, mas esse cara é o meu esposo. Essa mulher, eu não estou entendendo bem o que está acontecendo com ela, mas ela é a minha esposa. Nós não podemos jamais fugir das nossas responsabilidades. Jairo aqui falava, ela não está bem, mas ela é minha filha, está sob minha responsabilidade. Apresente diante de Deus as suas petições, mas não fuja nunca das suas responsabilidades, porque às vezes a situação está tão difícil que você quer abandonar tudo. A situação está difícil com o filho, você quer abandonar tudo. A situação está difícil com o marido, você quer abandonar tudo. Está difícil com a esposa, não fuja, assuma como o Jairo está dizendo aqui, ela é minha, eu sou o pai dela, e por isso mesmo que estou aqui te insistindo, porque eu creio que o Senhor tem poder para curá-la. Tanto que ele continua dizendo, para que sare e viva. Legal isso aqui também. Porque não adianta viver se você não está sarado. Não adianta viver se você não está curado. Não adianta viver se você não está liberto. Então, primeiro, a gente tem que pedir, me liberte. Me cure, porque aí eu tenho vida. Não existe vida sem você ter sido sarado e curado e liberto antes. Porque ele poderia falar, não, faça isso para que ela viva. Não. Eu podia continuar vivendo, mas aquém do que Deus tem para você e para mim. Então, quando pleitear algo, fala, me cura, Senhor. Me cura desses males, me cura meu emocional, me cura. Pai, se o Senhor ainda não passou do meu lado emocional, que o Senhor passe hoje. Que o Senhor não passou do meu lado físico, que o Senhor passe hoje. Mas passa, Deus, passa em todos os lados da minha vida, Senhor. Passa em todos os lados da minha vida. Então, para quê? Para que eu seja sarada e possa aí sim viver. Bom, e aí eu gosto também de trazer um texto que está em Lucas, no mesmo pedaço, porque em Lucas diz assim, então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que fosse o quê? A sua casa. Uau! O centurião pediu para que Jesus fosse à casa dele? Simplesmente falou, não, dá uma palavra aí que basta. A mulher do fluxo de sangue queria ser apresentada a Jesus, ela não queria nem ser notada. Tanto que ela falava, se eu tocar, está resolvido. Foi lá, tocou e tentou vazar. Tentou vazar para ficar no anonimato. Porque queria o quê? A cura, a bênção. E aqui ele está falando, eu não quero só a bênção. Eu quero que o Senhor entre na minha casa. Eu quero que o Senhor entre na minha casa. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor. É totalmente diferente do que simplesmente buscar a cura da filha. Então, esse adendo aqui que Lucas traz é fenomenal para a gente entender que nós temos que de fato pedir para que Jesus entre nas nossas casas, que Ele seja um convidado de honra, não só hoje, mas todo o tempo. Por favor, Jesus, entre na minha casa, porque desta maneira eu sei que haverá paz. Sabe quantas casas Jesus entrou no ministério dele, relatado na Bíblia? 12 casas, o cara gostava de entrar na casa dos outros. A primeira, claro, foi nas bodas de Caná. Depois ele entrou na casa de Pedro para curar a sogra. Depois ele entrou na casa de Levi, que depois mudou o nome para Mateus. Casa de Simão, casa de Marta, casa de Zaqueu. E sempre com um propósito. Sempre com um propósito. E diria mais, na grande maioria das vezes, ele sequer foi convidado. Em algumas foi, outras ele mesmo foi. Aqui Jairo está implorando para que ele vá. Implorando para que ele vá. Então deixa eu dizer uma coisa. Se houver tristeza, Jesus vai levar alegria. Que foi o caso das bodas de Caná. Se tiver pecado, vai levar perdão. Se tiver cansado, vai levar unção. Se tiver morte, vai levar vida. Se falta esperança, ele leva a palavra. Se está perdido, ele leva a salvação. Se tem barreiras, ele leva a comunhão entre os membros da família. Se tem injúrias, ele próprio é julgado no nosso lugar. Ou seja, se você não sabe o que fazer, ele te leva a fé, ele te leva uma visão espiritual. Isso tudo acontece quando ele entra na tua e na minha casa.
São 12 casas que Jesus entrou. E cada uma com propósito, e cada uma com resultado. Aqui a gente sabe do resultado de Jairo, mas todas as outras foram alcançados os resultados. É coisa tremenda, por isso que diz, pede para ele ir para a sua casa. Pede, eu imploro isso a todos vocês e a mim também. Clame para que ele entre na sua casa. Se falta paz na mesa, se falta o que faltar, como eu li tudo isso aqui, o que faltar ele acrescenta, ele acrescenta. Interessante que o texto aqui também de Lucas diz, sua filha única de cerca de 12 anos estava à beira da morte e Jesus o quê? O acompanhou. E pensando nisso, Jesus o acompanhou. Quem está liderando aí? Jairo. Quem está à frente aí? Jairo. Ele vai, ele pede e Jesus o acompanha. Tremendo isso. Porque cristianismo é você andar com Cristo e ele andar com você. É isso. Cristianismo é isso. A relação com Deus é essa. Não é ritos, não é nada disso, mas você ter uma caminhada com ele, sabendo que ele está te acompanhando. E nesta caminhada ele está te ensinando, ele está provendo, ele está te curando, ele está te libertando, porque foi nesta caminhada que a fé de Jairo foi provada. E não foi pouco. A fé de Jairo foi provada porque ele vai, ele convida e Jesus diz, e o texto diz, e Jesus passou a acompanhar. Eu fico imaginando, se eu sou Jairo, eu falo, cara, deu certo, o homem topou, já fez 12 milagres, estou tranquilo, vai resolver minha vida, vai curar minha filha, porque até então estava doente. E fico imaginando ele andando com Jesus, nossa, eu ia estar cheio, bicho, eu ia, ó com quem que eu estou aqui, ó o cara, E aí acontece o episódio da mulher do fluxo de sangue, que Jesus para, até porque também é bom só lembrar disso. Você sabe o que faz Jesus parar? É um toque de fé. Porque muita gente o apertava, o texto que nós lemos diz, e muitos o apertavam. Então, muitos estavam tocando nele, muitos, todo mundo tentava tocar nele, todo mundo tentava tocar nele. Mas uma só tocou com fé, que foi a mulher com fluxo de sangue. E aí a história diz que ele para, e eu fico imaginando Jairo. Eu falei, ixi, bicho, o homem parou. Minha filha, minha única filha, à beira da morte, esse cara para. A gente vê no texto alguma murmuração de Jairo? Nenhuma. Eu e você estaríamos murmurando. Eu não tenho dúvida disso. Como assim, Jesus? Depois o senhor volta, essa multidão vai estar aí mesmo, todo lugar que o senhor anda tem multidão, mas depois o senhor volta, a minha filha está morrendo, pelo amor de Deus, pelo amor do seu pai, pelo amor de... Ele não abre a boca. Sabe por que ele não abre a boca? Porque Jesus o estava acompanhando. E esse trecho que nós não sabemos, a Bíblia não relata quanto tempo levou do momento em que Jesus falou, vou te acompanhar, até o momento em que Jesus foi tocado pela mulher de fluxo de sangue. Nós não sabemos precisar. Se foi 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos a pé, nessa multidão, pode não ter sido tão curto, mas com certeza esse momento, a fé de Jairo, por estar ao lado de Jesus, foi só aumentando. Foi só aumentando. E mesmo que surgisse uma situação devastadora, como a princípio foi, de Jesus ter que parar e atender uma outra, e mais louco ainda, deixa ela dar o testemunho. Já viu mulher dando testemunho? Vamos. Glória a Deus, né? Jesus, no meio dessa confusão, o príncipe da sinagoga desesperado, Jesus ainda fala para a mulher, e aí, o que aconteceu? Conta para mim a história. Meu Deus do céu! A Bíblia falou que ela falou pouquinho, mas pouquinho de mulher nunca é pouquinho. Ainda mais um testemunho de 12 anos. É Deus. E o Jairão lá, tranquilo. Tudo certo. E a mulher falou, não, porque quando era pequena, gostava tanto de um vestido branco. Que elas falam isso, impressionante. Vem aqui na frente e vai dar detalhe de vestido. Você está rindo? Para pensar, como você estaria reagindo numa situação dessa? Sua única filha à beira da morte e Jesus parado, dando palavra, presta atenção.
num mundo que era extremamente anti-mulher. Mulher não tinha valor nesse mundo. Não é machismo, não é nada disso, mas era assim a cultura da época. Nas sinagogas, elas não ficavam nos mesmos lugares que os homens. Então é meio que Jesus mostrando para o príncipe das sinagogas, dizendo: lá onde você é líder, lá elas não têm valor. Aqui eu paro por elas. Aqui eu paro por elas. Lá elas não pegam no microfone. Aqui eu deixo elas falarem o que elas quiserem falar. Isso é o Senhor. Isso é o Senhor. E Jairo simplesmente... E Jesus o acompanhou. Continuando o texto, diz assim: e foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para quem enfadas mais o mestre? Isso que é amigo, né, bicho? Você é meio desanimadão e o cara vem com uma dessa assim para cima. Publicamente, quer dizer, como é que você é capaz de dar uma notícia dessa publicamente, aos berros, pela maneira como a gente imagina? E aqui ainda diz: chegaram alguns do principal da sinagoga. Você sabe que esses alguns do principal da sinagoga eram outros membros da sinagoga. Ou seja, não eram pessoas desconhecidas de Jairo. Talvez alguns até parentes, talvez alguns amigos de Jairo, mas e o Jairo ali naquela fé, e vem uma tormenta provocada por pessoas próximas a você. Eu e você temos que estar preparados para isso. Infelizmente. Eu até diria que não é por maldade, não é de querer te afundar, mas às vezes a gente recebe palavras duras, palavras de desânimo, palavras que vão contra teus sonhos, teus projetos. Então a gente tem que ter cuidado em administrar isso. E graças a Deus, o texto diz: e Jesus o quê? Tendo ouvido. Você sabia que ele escuta tudo? Que inclusive coisas que você talvez não esteja ouvindo, ele está ouvindo. Coisas que estão sendo faladas ao teu respeito, à tua capacidade, a respeito do teu caráter, ele está ouvindo. Isso faz toda a diferença, porque ele é o justo juiz. É ele que está ouvindo, ele escuta. Isso me traz Êxodo 3, de 7 a 8, quando o pessoal, ainda escravo do Egito, e Deus aparece para Moisés e diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que ouvia o povo escravo no Egito, é o mesmo Deus hoje que está dizendo para você e para mim: eu estou ouvindo. Eu estou atento à sua vida. Eu estou atento a tudo que está acontecendo na sua vida. E principalmente aquilo que estão falando a teu respeito para te derrubar. E eu te sustento. E eu te sustento. E aí ele interfere na fé de Jairo. Ele interfere na fé de Jairo, dizendo o que para Jairo? Não temas, Jairo. Crê somente. Hoje o Senhor está aqui dizendo para cada um de nós: não temas, crê somente. Receba isso: não temas, crê somente. Porque o inverso da fé não é incredulidade. A gente acha que o inverso da fé, ao contrário da fé, é incredulidade. Não, o inverso da fé é medo. Medo. Esse é o inverso da fé. Não é falta de fé, não é incredulidade, é medo. Porque quando você perde a fé, quem entra no cenário? O medo. E você sabe que o medo é criativo? Opa! Tocou o telefone 10h30 da noite, alguém morreu. Meu Deus do céu, qual será que dos meus filhos, dos meus netos, quem ficou doente? Você nem atendeu. Olha como o medo é criativo. Atende o telefone em paz. Vamos ver. Então o medo cria situações. E amanhã como é que vai ser? Semana que vem como é que vai ser? Será que eu estou empregado? Será que eu não estou empregado? O que acontece?
O medo, ele é criativo, mas então vamos abandonar a criação do medo e vamos tomar posse da criação da fé. Porque assim como o medo é criativo, a fé também é criativa. Então, comece a vislumbrar. Eu vejo o nascimento do meu filho. Eu estou vendo quão lindo ele vai ser, apesar de puxar o pai, que gostaria que puxasse a mim, né, Isa? Só cara do pai, o menino, o Benício. Mas começa a ver que lá para frente, depois muda. Bebê começa com uma carinha, depois muda. Então começa a ver, não, lá com 5 anos ele vai ser a minha carinha. Começa a ver pela fé. Deixa a fé ser criativa na sua vida. Estarei nesta casa, estarei naquela situação, estarei com isso, estarei aquilo. Deixa a fé, porque a criação do medo, eu vou dizer uma coisa para você, que são as nossas preocupações, muitas vezes 60%, 70%, até 80% daquilo que você se preocupa não acontece. Os estudos mostram isso. Não acontece. Aí a gente fica preocupado, a gente fica ansioso, a gente se descabela e a coisa não acontece. Já com a fé é diferente. A fé criativa, eu diria que tem grandes chances de virem acontecer. Muitas chances. Por quê? Porque Deus se interessa nisso. Deus se interessa nisso. Então, Jairo, não tema, Jairo, crê somente. Outra coisa tremenda, Jairo não falou nada. Os caras vêm, os amigão dele, os praça, os brother. O cara já morreu aí, meu. Olha que já morreu, não dá mais palpite. Eu já ia, parça, que é isso? Que tá falando? Que tá pensando? Tô aqui com o homem, nós vamos lá agora. Jairo não abriu a boca. Então deixa eu dizer isso. Não tente se defender. Não tente responder. Deixa Deus fazer por você. Deixa Deus fazer por você. Porque quando você se cala, Deus fala. Mas quando você fala, Deus se cala. Então deixa Ele responder. É o que a gente viu aqui. Não abriu a boca, Jairo. Jesus é que tomou a frente e falou: Jairo, fica tranquilo, Jairo. Não temas. Crê somente. Jairo só calado, só quieto, e a coisa segue. E aqui a gente vai ter que dar um destaque também. E não permitiu que alguém o seguisse. No começo da história, quem estava acompanhando quem? Jesus estava acompanhando Jairo. Quem estava liderando? Jairo. Tipo, vamos lá, eu te mostro o caminho. É ali na Sabiá 412. E vamos. Então tem momentos na sua vida e na minha, que mesmo andando com o Senhor, estamos andando com o Senhor e graças a Deus por isso, mas Deus permite que você esteja à frente, se esforçando, trabalhando, mas na hora do impossível, Ele próprio passa a ser o comandante da sua vida. Então aqui, quando chegou lá, falaram que estava morta, é meio que Jesus falando: Jairo, já achei tua casa. Já achei tua casa. Agora deixa comigo. Agora quem vai agir aqui sou eu. Até aqui você foi bem, Jairo. Se portou bem. Cresceu comigo. Mas agora... E aí ele entra e diz que não permite que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Vamos parar para pensar aqui um pouquinho também. Lá dentro tinha amigos, com certeza tinha amigos na casa. Tinha parentes? Tinha parentes. O texto diz que estava um alvoroço, todo mundo chorando. Nós sabemos também da história das carpideiras. Alguém sabe o que é carpideira aqui? Se pagava para elas chorarem, né? E isso era comum na época, pagava pessoas para chorar, porque com isso atraía mais gente para o cortejo, para o funeral, e davam uma cara de tristeza lá, mesmo que fosse um traço quem morreu. Graças a Deus não tem mais carpideira, porque os traços continuam morrendo. Então, tinha pessoas, com certeza, próximos a Jairo. Ainda assim, Jesus mandou sair todo mundo. Não deixou ninguém. Uau. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez, não estou afirmando,
Mas talvez, para você viver o milagre que você está esperando, talvez Deus tenha que tirar algumas pessoas da sua vida. Aí você fala, mas João, por que isso? Não presta? Não é nem questão de bom, de ruim, não. Não estão alinhadas com o propósito de Deus para a sua vida. No momento, pode até ser que em algum outro momento Deus fala, traz de volta. Paulo teve essa experiência com o João Marcos, que teve lá uma briga com o João Marcos, vai embora daqui e tal. Lá na frente, o próprio Paulo fala, traz o cara de volta aí, porque o cara vai me servir sim. Mas se Deus tirar alguém da sua vida hoje, não reclame. Não peça de volta, não fica, ai, nossa, mas era tão fofo, dava tanta risada com ele, era bacana. Não está no mesmo nível de fé. Jesus levou Tiago? Não. Por quê? Porque já tinha dado demonstração de incredulidade. Jesus levou Judas para, Judas, vamos lá em cima também para a gente ressuscitar? Não. Levou pessoas que estavam no mesmo nível de fé dele, dos seus discípulos, no mesmo propósito dele, e é isso. Então, queridos, desculpa, não é para preocupar não, mas para você ter essa ciência de que se para viver alguns milagres na sua vida, talvez Deus tenha que tirar pessoas que não estão alinhadas com o propósito. Não estou falando que não é bom, que é isso, que é aquilo. Não estão alinhados com o teu propósito, não estão alinhados com o momento de fé que você está vivendo e com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque Ele tem algo tremendo para fazer na sua vida. E Ele sabe quem está ajudando e quem não está ajudando. E a coisa segue, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, que choravam muito e pranteavam. E aí, entrando, disse, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Jesus precisava falar isso? Não precisava. Chegava lá e falava, levanta daí, está resolvido. Por que Ele fala isso? Porque Ele está falando para você e para mim que é o seguinte, você está, mas vai passar. Nós estamos nessa luta, nós estamos eventualmente numa dificuldade, numa adversidade, mas vai passar. Isso não é o fim. Por isso que ele está dizendo, porque para Jesus, dormindo ou morto é igual, para nós não. Para nós, morto, acabou, chama aí, vamos enterrar. Para Jesus, morto, dormindo é a mesma coisa. Por isso que ele falou para todos, ela está dormindo. Isso é uma fase que passa, não é o fim. Então não importa que fase você está vivendo hoje, que dificuldade você está tendo hoje com alguém, por exemplo, se é um relacionamento truncado, se é um relacionamento difícil com um filho, com uma esposa, com um marido, seja o que for, está, mas vai passar. É o que Deus falou, é o que Jesus falou para todos ali. Vocês estão achando que está morta? Não, está dormindo, como quem diz, vai acordar. Então recebamos isso hoje também, de que não importa o que você está vivendo, qual dificuldade que você está vivendo, vai passar, isso não é o fim, não está decretado assim, não está decretado assim, isso é um momento só que vai passar e que tem um propósito. Deus está nos ensinando coisas aí, e aí ele diz, para finalizar, e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, inclusive aqui ele fala em aramaico, que era a linguagem, porque o hebraico era mais falado nos templos, nas sinagogas, para um certo nível de pessoas que foram educadas na língua, mas a língua popular era o aramaico. Talita cumi, que traduzido é, menina, te digo, levanta-te, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Aqui vamos parar só um minutinho. Quando Deus fizer e vai fazer um milagre na sua vida, saiba do seguinte, porque normalmente, né, tô vendo o querido pastor Jaime assim agora, eu tive há uma semana atrás mais ou menos visitando, estava realmente ainda fraco, bem fraco, foi tomando remédio e tal, tive ontem com ele, mais disposto. Esse é o processo normal de cura.
você saindo de uma, como é que chama o termo? Convalência. Saindo desse processo, você sai lentamente. É normal. Ou saindo de uma Covid, você não sai, pá, pum. Mas Jesus, quando está fazendo e vai fazer um milagre na sua vida, é para você andar. Andar, é levantar e andar, e tomar posse do milagre e agir. Agir, é o que acontece aqui. A Thalita não levantou, ai mamãe, papai, não. A Thalita andava pela casa, fica olhando o pai e a mãe e os discípulos, nossa, mas não era que estava morta? Ou seja, receba isso também, a hora do teu milagre é para você agir, é para você sair dando glórias ao Senhor, falando dele, servindo a ele. A sogra de Pedro foi curada e o texto lá diz muito claramente que ao momento em que foi curada, ela passou a servir todos que estavam na casa. Então não pensa você e eu que Jesus vai fazer um milagre na sua vida para você ficar quietinho na cama, para ligar uma série e ficar lá vendo série o dia inteiro. Não. Jesus vai fazer algo tremendo na sua casa para você ser um porta-voz dele. Para você ser um porta-voz dele. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e aí ele finaliza com esta frase, e disse que lhe dessem de comer. Precisava falar isso? Também não. Já estava pronto. Milagre feito. Milagre feito. Dá tchau e vai embora. Por que Jesus fala isso? E eu já vi isso acontecer. Cabe a você e a mim cuidar dos milagres que Jesus faz na sua vida. Dar de comer é você que tem que dar. Dar de comer é você que tem que dar. Eu já vi casamentos que foram restaurados por Deus, mas não cuidaram, não deram manutenção. E aí o milagre que não foi bom, o milagre foi perfeito. O milagre foi perfeito. O milagre foi perfeito. Ou clamou durante muito tempo por provisão, Deus age e gasta inconscientemente, como uma criança. O milagre não foi completo? O milagre foi completo. Mas cabe a você e a mim cuidar do milagre, manter o milagre. Esse projeto que Deus vai fazer na sua vida, ele ficará em pé por causa do seu envolvimento nele, no seu esforço nele, seja no nível de relacionamento, ou seja, restaurou um relacionamento, que bom, continua, é uma plantinha, se você não regar, se você não continuar ligando, mandando mensagem, aquilo esfria de novo, aí quando você vê, não está mais falando de novo com a pessoa. Por quê? Jesus não restaurou meu relacionamento. Restaurou, mas você deu de comer? Precisa dar de comer. E dar de comer não é uma única vez. Você acha que amanhã não ia dar de comer de novo para essa menina? Claro que ia. Ou seja, cuida. Deus, quando fizer, está fazendo e vai fazer um milagre na sua vida, cuida dele. Cuida dele. Senão, infelizmente, você poderá perder o milagre. E aí não vai dizer que foi obra do Senhor. Não, ele fez perfeito, ele fez completo, como fez aqui. Então é um texto que, queridos, para mim, me tocou demais mesmo. Só destacando algumas coisas que me chamaram a atenção. Lembre-se, Jesus é aquele que diz, vamos para o outro lado. Talvez hoje ele está indo para um lado da sua vida que você estava querendo muito tempo e hoje ele está entrando lá. Mas seja humilde de quando você tiver uma necessidade, saber que aquilo vai além das suas forças, se prostre e o adore e insistentemente peça a ele, entra nessa minha causa, Senhor, entra na minha casa, Senhor, porque essa situação está muito ruim e eu quero eu quero viver, eu quero estar sarado para isso. E deixa Jesus te acompanhar por um tempo, anda com ele, você vai ver ele entrando na sua casa, você vai ver ele transformando a tristeza em alegria, você vai ver ele levando esperança, você vai ver ele trazendo comunhão para os seus relacionamentos domésticos, seus relacionamentos familiares, trazendo perdão, trazendo bondade, trazendo misericórdia, trazendo fé, tudo isso ele faz. E não esqueça jamais que ele está atento, ele escuta tudo que falam a teu respeito, não precisa você bater boca. Nunca mais bate boca. Resposta de afronta, sabe o que é? É milagre.
é milagre, porque eu li aqui, ó. Não. É que em Marcos não fala, mas em Lucas fala. E alguns vão lembrar. Eles partem do choro, estavam chorando, e eles partem por quê? O riso. Começaram a rir de Jesus quando ele falou, ela está dormindo. Rir de alguém que já tinha feito 12 milagres. Como é que pode isso? Quer dizer, que sentimento era esse que a princípio parecia de empatia pela perda de um ser? Alguns profissionais, tudo bem, que estavam pagos para isso, mas eu creio que naquela casa tinha familiares, tinha amigos que estavam chorando, entre aspas, legitimamente, honestamente. E quando Jesus fala, por que vocês estão preocupados? Ela está dormindo, eles caçoam, eles riem. Então, meus queridos, nós temos que estar preparados para isso. Mas, de novo, a resposta ao riso não é bateção de boca, não é confronto, não é contestar e se justificar, não é nada disso. Deixa Deus falar por você. Deixa Deus falar por você. Porque a resposta que Ele tem para isso, para a zombaria, chama-se milagre. Milagre. Em Lucas fala, né? Vou até ler. Em Marcos, por isso que eu gosto também. Então, como é que pode uma situação, ao ouvir isso, a multidão riu dele? 53. Pare de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Ou seja, na cabeça deles, Jesus era um profeta que poderia talvez curar uma enfermidade. Agora, morreu, amigo, é muito para o teu pacote. É muita areia para o teu caminhãozinho. Até porque, de fato, até então, Jesus não havia ressuscitado ninguém. Porque mais à frente ele vai ressuscitar o filho da viúva de Naim, e mais à frente ele vai ressuscitar Lázaro. Então, na cabeça pequena da multidão, curar leproso, curar cego, andar sobre as águas, multiplicação de peixes, o endemoniado, e tal. Não, tranquilo. Agora, ressuscitar Jesus, aí não dá. Eles não criam nisso. Quem cria? Jairo. Eu e você precisamos crer que Ele pode ressuscitar. E hoje Ele está ressuscitando sonhos, ressuscitando relacionamentos, ressuscitando projetos, restituindo. Ele está fazendo tudo isso hoje. Ele está fazendo tudo isso. Vou fazer um convite a você. Se você quer de fato pedir que esse que ressuscita a morte entre na sua casa, aí onde você está mesmo, só faz um sinal assim. Pai, o Senhor está aqui. O Senhor, como está escrito na sua palavra, o Senhor está vendo tudo, Deus. E o Senhor está ouvindo tudo, Deus. Não há nada que fique escondido diante de Ti. Por isso, Pai, eu clamo que o Senhor entre em todas essas casas, restaurando tudo o que o inimigo havia destruído, relacionamentos, tudo. Tudo. Não há impossíveis para Ele, Júnior. Está restaurando, está restituindo, está curando, está salvando, está libertando, está aprimorando, está desenvolvendo a nossa fé, a nossa maturidade, o nosso crescimento. Pois, Pai, abençoa, Senhor, essas mãos levantadas, essas famílias, essas casas aqui, e que todos eles tenham um relacionamento permanente contigo e experimentem da sua bondade, do seu poder, da sua misericórdia, do seu perdão, da sua salvação, Pai. Que haja salvação nestas casas, e se você acredita que tua casa está sendo salva neste momento, diga um amém agora. Amém, aleluia. Uma salva de palmas, Senhor Jesus, por isso, e muito obrigado. Saiba que Ele está ouvindo, está atento, e esse é o nosso Deus.